Olá para você, querido ouvinte, do mais novo podcast de música do Brasil, Notas e Notícias. Eu sou Lennon Strabelli, sou de São Paulo, tenho formação em música erudita na área de licenciatura e regência, atuo também como professor e regente. Por uma veia jornalística que sempre esteve presente em mim, eu decidi criar esse espaço para discutir, informar e tentar passar por momentos de plenitude, como diz o professor Clóvis de Barros, seja nos divertindo ou seja aprendendo algo novo. Os programas aqui do podcast terão vários formatos. Tem programas com entrevistas, programa jornalístico, programas com análise de obras, canções, inclusive de MPB, compositores e até sátiras. Então, já nos siga aí para não perder nenhum programa, ative as notificações, deixa seu like e compartilhe com quem possa se interessar. Vamos lá! Nosso assunto do programa 1 não poderia ser diferente. Para iniciarmos esse podcast, vamos entender melhor como funciona a legislação do ensino de música no Brasil. Quais são as leis que regem o ensino musical, onde estão aparados os direitos e deveres dessa categoria de ensino. Importante destacar que esse podcast foi gravado e lançado no mês de setembro de 2023. Portanto, claro que a legislação que vamos abordar é a vigente. Primeiramente, precisamos entender aspectos da chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a legislação que define e regulamenta nosso sistema educacional brasileiro, seja ele público ou privado. A LDB, número 9.394 de 1996, vou até me preparar aqui para esse texto, estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado enquanto agente provedor da educação escolar pública, definindo suas responsabilidades em colaboração com a União, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, além de definir a estrutura de cada etapa do ensino brasileiro, a LDB também direciona responsabilidades para diferentes esferas. Por exemplo, a educação infantil seria de responsabilidade dos municípios, de acordo com a lei. Apesar, dessa fase não ser obrigatória. A educação do ensino fundamental seria de responsabilidade dividida entre municípios e Estado. A educação do ensino médio seria de responsabilidade total do Estado e a União, ou seja, a esfera federal, seria responsável pelo ensino superior, além de também fiscalizar essa camada. Além dessas determinações, a LDB 9394/96, como é amplamente conhecida aí entre os experts da área, aborda temas como os recursos financeiros e a formação dos profissionais da educação. Eu faço uma primeira pontuação que, apesar da legislação definir quais esferas vão atuar dentro de qual camada da educação, é claro que a gente vê que existem aberturas. Como, por exemplo, nós temos as 3 universidades estaduais do estado de São Paulo, a Unicamp, a USP e a Unesp, que, como o próprio nome diz, são geridas pelo Estado, né? Bom, ok. Para que eu preciso saber, então, dessa lei enorme, que rege o país todo e seu sistema educacional? Onde entra a música nisso tudo, né? Pois bem, vamos lá. Vou ajudar você a pensar um pouco sobre esse assunto. Em 2008, no governo Lula, mais precisamente em 18 de agosto de 2008, ou seja, então essa lei aqui que eu vou citar, ela já está vigente pelo menos por 15 anos. Foi sancionada a lei de número 11.769, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de educação básica. Veja bem, entende-se por educação básica todas as etapas que não são as do ensino superior, ou seja, infantil, lembrando que não é obrigatório, fundamental e médio são obrigatórios. E aí você ouvindo isso deve estar pensando, uau, que evolução, que posicionamento sensível por parte dos governantes em entenderem que a música é sim uma ferramenta incrível para a formação de seres humanos melhores e por aí vai. Ok? Antes de iniciarmos essa discussão um pouco mais calorosa, acerca dessa lei, vamos entender uma coisa.
A Lei 11.769, ela acresce, ela soma, ela insere, ela adiciona um parágrafo na Lei de Diretrizes e Bases, que eu faço questão de ler aqui para vocês diretamente do texto original. Vamos lá. Artigo 1º. O artigo 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 6º. Parágrafo 6º. A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular que trata o segundo parágrafo desse artigo. Artigo número 2. Vetado. Artigo número 3. Os sistemas de educação terão 3 anos letivos para se adaptarem às exigências estabelecidas nos artigos 1º e 2º desta lei. E artigo número 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse tal artigo 26 aí, que a Lei 11.769 inseriu um parágrafo, diz o seguinte. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Ou seja, a lei sancionada no governo Lula de 2008 visava alterar a Base Nacional Comum, incluindo conteúdo no currículo. Repetindo, incluindo conteúdo no currículo. Então, a Base Nacional Comum, como nós podemos ver, é o sistema aí que vigora todo o currículo das escolas, né? O que toda escola deve abordar de conteúdo está aí. Né, seguindo um sistema ou outro, tem que estar ali. É o que está ali, é a base nacional do nosso sistema. Então, essa lei aí do 2008, ela visa incluir conteúdo no currículo. Vamos inicialmente focar no artigo 1º dessa lei. Depois falaremos ainda sobre o tal do vetado, né, que está no artigo 2º, que é um X aqui da nossa discussão. E aí os artigos 3º e 4º estão ok, né? Dá até para entender que é meio que uma formalidade. O 3º dizia que os sistemas de ensino teriam 3 anos para se adaptarem. Claro que não aconteceu nada disso. E o 4º diz que a lei entra em vigor a partir da data. Então, vamos falar do primeiro, e eu vou ler depois de novo vocês, e o segundo vetado aí, que é a grande questão, né? A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular de que trata o segundo parágrafo desse artigo. Esse tal de segundo, veja como é difícil entender isso, como deve estar bem difícil até para vocês aí que estão só ouvindo, é que é o seguinte, um texto geral, que é a LDB, foi alterado por uma lei, 11.000 e tal, que vai lá, mexe no artigo da lei LDB e adiciona parágrafos a esse artigo. Olha a tramitagem, né? E depois as pessoas ainda tentam dizer que, as pessoas têm que participar da política, das discussões, como se fosse fácil e viável para qualquer pessoa de qualquer instrução, nível de instrução, pudesse participar dessas discussões. É super difícil o entendimento disso, né? Então vamos lá. Esse tal de segundo parágrafo, ele está falando sobre o ensino da arte e suas expressões regionais como parte do currículo. Ou seja, temos aqui, né, a música como conteúdo, de novo, de uma disciplina chamada arte. Então esse parágrafo adicionado, ele adiciona... Olha que difícil, né? Esse parágrafo aí que foi inserido, ele então vai adicionar a arte e as suas expressões regionais como parte do currículo e tem que conter o conteúdo música. Bom, nós que trabalhamos diretamente com ensino musical, ou então você aí, aluno de música que estudou um pouco sobre cognição musical, ou é especialista aí na área de cognição, psicologia da música e tal, deve estar ouvindo isso e pensando assim, poxa, a música mereceria mais atenção no currículo, né? Ela mereceria horas e horas de inserção, horas e horas de atividades.
Horas e horas de envolvimento com os alunos. Parece tão pouco nela ser só um conteúdo obrigatório numa disciplina de artes. E ainda é citado na lei o não exclusivo. Poxa vida, isso derruba, né? Dá uma rasteira em você aí que estuda tanto e é tão imerso nesse tipo de trabalho e de pesquisa, né? Beleza. Vamos discutir sobre o tal segundo parágrafo da Lei 11.769, que está aparecendo como vetado. Vetado, lembra que tinha um artigo lá vetado, né? Então, pois bem, o artigo que está vetado aí, ele dizia o seguinte, porque a gente tem acesso ao que era antes dele ser vetado, né? Veja bem, o ensino da música será ministrado por professores com formação específica na área. Encontra-se nesse texto também, que é o mais curioso, as razões do veto. Então, se ele foi vetado, aí depois eles escrevem lá a razão do veto. Esse é o legal da internet, né? Que se a gente tivesse com o livro da legislação na mão, em texto, ela não se atualiza tão rápido assim, né? Então tem essas razões lá do veto, né? Que basicamente justifica dizendo o seguinte: a música é uma prática social e que no Brasil existem diversos profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica ou oficial em música e que são reconhecidos nacionalmente. Esses profissionais estariam impossibilitados de ministrar tal conteúdo na maneira em que este dispositivo está disposto. E vai além esse texto, ainda dizendo que, abre aspas, note-se que não há qualquer exigência na formação específica para matemática, física, biologia, etc. Nem mesmo quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define conteúdos mais específicos, como os relacionados a diferentes culturas e etnias, e de língua estrangeira, ela estabelece qual seria a formação mínima daqueles que passariam a ministrar esses conteúdos. Engraçado, né? É o próprio sistema falando assim, olha, nós temos falhas, e aí você justifica uma alteração dizendo, então, nós temos falhas, em nenhum momento existe uma disponibilidade em melhorar, é simplesmente temos falhas, as pessoas que estão ministrando as aulas não têm formação, se a gente cortar essas pessoas, a gente vai perder uma porcentagem enorme de atuantes no meio, então, não, nós tendo isso em vista, a mudança é impossível, por enquanto, de ser aplicada por pessoas com formação. Então, isso aí é uma das problemáticas. Outras problemáticas que a gente pode perceber, então aí, falando sério o que eu falei antes, num tom de ironia, se dá o fato da baixa formação de profissionais, que possam estar preparados e preparadas para aplicarem o conteúdo em sala de aula. Pois é. Daí eu fui atrás de uma matéria lá de 2018, porque 2018 seria quando essa lei completara 10 anos. Tem uma matéria no G1 que traz um panorama, né, desses 10 anos da lei e trazia alguns números de formação. Usando uma passagem da matéria, então, vamos lá. Abre aspas. Um dos entraves é a formação. Segundo o censo, o país tem 128 cursos específicos para a formação de professores em música, com 8.384 vagas. Em 2016, 2.246 concluíram. Lembrando que está falando do país, 2.246 pessoas concluíram. Fora os baixíssimos números para as áreas de teatro, dança e educação artística. Em 2016, foi proposta uma ampliação dessa legislação por parte da ABEM, né, que é a Associação Brasileira de Educação Musical. Essa ampliação visava eliminar o professor polivalente de artes e abrir possibilidades de 4 esferas, que seriam música, dança, teatros e artes visuais, numa espécie assim de projeto interdisciplinar, né, entre as áreas. Porém, essa ampliação esbarrou no problema da baixa formação, principalmente dos profissionais com licenciatura em teatro. Alguns dirão então que deveríamos começar por algum lugar para introduzir a música nas escolas. E é isso mesmo, a gente teria que começar de algum lugar. Outros dirão que é muito pouco e a música deveria ser mais bem-vinda nas escolas logo de cara. Há até quem diga que está bom como está, que o ensino de artes deve estar focado em grandes nomes das artes visuais e propor atividades que vislumbram esse aspecto artístico dos alunos e alunas. Lembrando aqui que eu não tenho nada contra o pessoal das artes visuais e os grandes nomes.
A única questão é que focar só neles, assim como às vezes nossas aulas de música são focadas em Beethoven, Mozart e Brahms, a aula de arte, principalmente no ensino de formação aí, né, dos alunos, poderia ser mais ampla. A questão é, precisamos pensar na formação de professores. Precisamos pensar em políticas públicas que tornem exequível um projeto de solidificação da música como categoria ampla no currículo, ou seja, precisamos de projetos que favoreçam essa formação, né? Que traga esse profissional para dentro da sala de aula. Seja música ou seja qualquer outra linguagem artística, o que precisamos abrir os olhos é para o conteudismo técnico e científico que está envolvendo as escolas cada vez mais e distanciando o jovem de todas as relações e benefícios que as artes podem propiciar, inclusive para quem decide seguir uma carreira tecnicista. O problema está em você não dar a chance, você não apresentar, você não tornar isto acessível para que a pessoa possa tornar a saber da existência de categorias artísticas e ela possa tomar partido do que ela quer para ouvir, do que ela quer ser, do que ela quer consumir e assim vai. E você? O que você acha desse tema? O que você acha dessa questão de legislação que envolve o ensino de música no Brasil? Você sabia disso? Você sabia que esses textos andam em plena discussão? Sabia que é necessário a gente estar cada vez mais envolvido com isso para que o futuro dos currículos não sejam tomados por uma questão somente racional e totalmente tecnicista? Por hoje é isso então, pessoal. Vamos dando início então ao nosso podcast. Você que ouviu até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha acrescentado algo ao seu conhecimento e espero que você volte para o próximo programa. Muito obrigado mais uma vez e até mais.